Eu cheguei no Projeto Borboleta mais ou menos há 1 ano e pouco, assim, depois da agressão do meu ex-marido, pai do meu filho. Eu fui agredida por ele, pela mãe dele e 2 filhos de santo da mãe dele, né? Ao total 3 homens e 1 mulher. Aí fui pra delegacia, fui sozinha porque eu tentei chamar a brigada, mas aí eu vi que ele ia fugir, né? Ele começou a tentar ir embora para poder fugir. Então eu fui pra delegacia. Lá na delegacia eu cheguei me arrastando, me ajudaram, né? E aí eles perguntaram se eu queria ajuda psicológica, lá na ocorrência mesmo da Maria da Penha. E aí eu falei que queria. Eu sofri alguns tipos de perseguição, vigilância, manipulação, ameaça de perder guarda do filho. Acho que isso é muito comum, né? Infelizmente é muito comum e muitas vezes a gente não se dá conta que isso é uma violência. A gente entende, eu entendia muitas vezes que a violência era a questão física, né? Histórias como as da Priscila e da Amanda mostram que o enfrentamento à violência contra a mulher exige coragem e acolhimento. O Agosto Lilás é um mês de conscientização pelo fim da violência doméstica e familiar. O mês também marca o aniversário da Lei Maria da Penha, que há quase 2 décadas garante proteção e justiça às vítimas. Aqui no Rio Grande do Sul, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça articula ações para dar efetividade à legislação, fortalecer políticas públicas e conscientizar a sociedade. A CIVID, ela coordena ações em âmbito estadual e ela também faz projetos, né? E faz com que projetos dos colegas eles sejam ampliados para serem estaduais. Então, isso pode acontecer tanto no âmbito dos processos. Então, são diversas ações, tanto no âmbito processual como extraprocessual, todas voltadas ao combate à violência. Então, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, no Agosto Lilás, ele se insere então dentro das diversas ações que são realizadas, que são ações de interlocução com a comunidade, justamente para a gente poder estar falando sobre essa questão da violência contra meninas e mulheres, né? Das formas mais variadas, não só a violência doméstica, né? Mas todas as outras formas de violência, de violações, de abusos em relação às meninas e mulheres. É importante a gente dizer que muitas vezes a medida protetiva ou o processo vinculado à Lei Maria da Penha faz com que a gente possa ter acesso a essa mulher que muitas vezes até então estava invisibilizada na rede, né? Então, por mais que ela já tenha acessado alguns serviços, mas muitas vezes ela ainda não conseguiu ter efetivamente, né, aquela necessidade atendida. Então, por isso que é muito importante fazer justamente então o acolhimento, né, que o processo seja também esse momento, né, de inserção ou de reinserção na rede de atendimento e também focando na questão, né, de independência, de autonomia da mulher. Todas as terças eu venho, me faz muito bem. Hoje foi uma grande surpresa, não esperava, né, foi uma grande surpresa pra gente do grupo, que as meninas armaram ali no sigilo, né. Confesso que me fez muito bem, tava precisando disso, né? Minha autoestima tava bem baixa, né, nessa semana e agora me deu um up, né, literalmente. Para mim foi uma surpresa e eu tô me sentindo maravilhosa. Eu amo esse grupo aqui. Eu não posso falar muito, eu sou muito chorona. Eu fui muito acolhida aqui, entende? Faz mais de ano que eu tô aqui. Depois que eu vim numa audiência com o meu ex, que ele tinha tentado botar fogo na minha casa, e elas me acolheram muito bem. Então, cada dia melhora o atendimento delas aqui. Eu amo isso aqui.
Dentre as ações do Judiciário está a campanha Banco Vermelho, uma iniciativa internacional de conscientização sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. A ação foi criada na Itália em 2016 e desde o ano passado passou a ser uma lei federal no Brasil, que busca chamar a atenção da população ao tema e também destacar os números dos canais para a realização de denúncias. Essa ação nós começamos aqui no Rio Grande do Sul ano passado, na Semana da Paz em novembro, e ao longo desse período já diversas comarcas vêm articulando então com a rede local e instalando os bancos, né, nessas comunidades. É importante sempre referir que não se trata apenas de um banco, é um móvel, o Banco Vermelho que está lá na praça, que está lá na escola, que está na frente do foro. Esse banco, na verdade, ele é um sinal, né, um sinal até de respeito, de reverenciar aquelas diversas meninas e mulheres que sofreram a mais brutal das violências, né, das violências de gênero, que é a morte, né? Então elas foram vítimas de feminicídio. E esse banco, ele é instalado, ele é um equipamento de ocupação urbana, mas nele contém informações para que as mulheres possam identificar os tipos de violência, né, para que as mulheres saibam onde buscar ajuda, de que forma fazer a denúncia, como pedir uma medida protetiva, né? E toda vez que a gente, então, instala um Banco Vermelho, a gente está chamando a atenção de toda aquela comunidade, de que isso é um problema social, não é um problema só das mulheres, é um problema das mulheres, dos homens, né, dos jovens, das crianças, das famílias, né, de todos os integrantes dessa sociedade. Também a CEVID trabalha em projetos que não estão relacionados à atividade jurisdicional, auxiliando os colegas quando eles dão palestras, também lançando dentro do Poder Judiciário a campanha do Banco Vermelho. Nós começamos aqui em Porto Alegre com um banco no Fórum Criminal e um banco aqui no Palácio da Justiça. Depois isso foi se espalhando pelo estado, os colegas têm lançado bancos vermelhos em várias comarcas. Agora no Agosto Lilás nós tivemos bancos vermelhos em Pelotas, em Pedro Osório, em Parobé. Nós temos bancos vermelhos em várias cidades que estão colocando esses bancos, então, para chamar atenção para o feminicídio, para a violência doméstica contra as mulheres. Em outros projetos nós incentivamos muito, por exemplo, a criação dos grupos reflexivos de gênero. Durante o ano passado nós fizemos reuniões com diversos colegas para auxiliar eles na criação desses grupos e incentivar a criação desses grupos. Hoje eles estão em mais de 50 comarcas no estado e são grupos de autorreflexão, onde os homens se autorresponsabilizam e entendem que aquela conduta deles é uma conduta violenta. E os homens que participam desses grupos, eles têm um baixo índice de reincidência, então é muito útil porque ele evita que a violência volte a acontecer. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, no primeiro semestre de 2025, o Judiciário Gaúcho concedeu mais de 37 mil medidas protetivas de urgência. No mesmo período, foram registrados 35 feminicídios e 134 tentativas. O cenário revela a gravidade do problema e reforça a necessidade de campanhas permanentes de conscientização, além do fortalecimento de uma sociedade que acolha e respeite as mulheres. E geralmente a mulher chega, né, num estado assim de muita sensibilidade, né, realmente assim se sentindo muito desvalidada, muitas vezes passou por outras situações de violência durante o processo, né, de denunciar, ou enfim, a família não deu apoio, se sente sozinha, sem nenhuma rede de apoio, né? Então a gente funciona como justamente esse momento de acolher esse sofrimento, de buscar, né, colocá-la numa situação de mais-valia, de dar voz, né, para ela e também de ser uma rede de apoio nesse momento. Comecei a ficar com medo, eu comecei a fazer gravações, eu comecei a buscar proteção, assim. Tomara que eu nunca precise usar isso, mas vamos ter, né, caso precise. Então, ele acabou fazendo um BO mentiroso contra mim, dizendo que eu deixei meu filho sozinho em casa. E nesse dia sofri ameaças, tudo mais, que eu ia perder a guarda, que
falou que estava me vendo nas câmeras do meu condomínio, que ele conseguiu baixar depois de ir embora. E aí eu percebi que eu estava correndo um risco um pouco maior do que eu acreditava. Foi bem difícil, mas eu fui pedir medidas protetivas, né? E eu tinha muitos vídeos, muitas provas, muitas coisas, e acabei conseguindo pôr violência psicológica, que a gente acha às vezes, eu não vou conseguir, é difícil de provar e tudo mais. Se a gente tiver um pouco de sangue frio, a gente consegue provar aquilo que está acontecendo. Então eu entrei com pedido de medida protetiva e vai fazer, eu acho que quase 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio. No momento que eu tô mostrando ali que as violências, né, elas podem ser cessadas e que as mulheres podem pedir ajuda, eu tenho que ter os serviços funcionando, né? Então isso também faz com que esse movimento, né, ele acabe articulando outras ações, né, os serviços que não existiam ou incrementando aqueles serviços já existentes, né, especialmente na questão da educação. Então isso é um marco, né, muito importante, um marco histórico que aconteceu na nossa comarca e quiçá, né, venha a acontecer em diversas outras, porque isso mostra justamente a articulação entre os 3 poderes, né, de que existe um compromisso no enfrentamento à violência contra a mulher, e isso então faz com que todo o restante da rede, então, se articule com o objetivo, né, principal, que é levar segurança, levar liberdade, levar paz para as meninas e mulheres. Os números, eles continuam muito altos, né? Nós, claro que são vários fatores, a gente com tantos anos de Lei Maria da Penha, a gente não pode dizer que seja um conhecimento da lei que passa a ter hoje em dia, mas como cada vez mais são feitas campanhas de conscientização, isso incentiva que as pessoas busquem ajuda, então leva ao aumento dos números. Mas isso não está isolado, nós temos que saber que a violência ela continua muito presente e ela não diminuiu. Embora todas essas campanhas venham sendo feitas já há bastante tempo, a realidade é que a gente ainda vive numa sociedade extremamente machista, estruturalmente desigual, as mulheres e os homens não são vistos da mesma forma e isso incentiva a violência. Então ainda há um trabalho muito grande a se fazer. A luta contra a violência doméstica é também um caminho de coragem e esperança. Cada mulher que encontra apoio e rompe o silêncio mostra que a mudança é possível. Se você é ou conhece uma mulher em situação de violência, busque ajuda nos serviços disponíveis no Rio Grande do Sul. A rede de proteção está pronta para acolher e garantir segurança. Em caso de emergência, ligue imediatamente para o 190 da Brigada Militar. Se a violência já ocorreu, registre um boletim de ocorrência e solicite medida protetiva na Polícia Civil. O registro pode ser feito em uma delegacia da mulher, em qualquer delegacia de polícia ou, de forma virtual, pela Delegacia Online da Mulher RS. Para orientação jurídica, procure a Defensoria Pública do seu município. Os Centros de Referência de Atendimento à Mulher também oferecem acolhimento psicológico e social, além de orientação e encaminhamento jurídico. O presidente Alberto Delgado Neto e integrantes da administração estiveram na Assembleia Legislativa para protocolar 2 projetos de lei considerados estratégicos para a modernização do Judiciário Estadual. Eles foram recebidos pelo presidente da Casa, o deputado Pepe Vargas. Os PLs tratam da criação de 25 novas unidades jurisdicionais, cargos de magistrados e assessorias, além da reestruturação da direção de infraestrutura predial do Judiciário, da elevação de entrância de comarcas e também da revisão do plano de carreira dos servidores. A administração do TJRS esteve em Lagoa Vermelha para realizar uma reunião com magistrados para o ato de instalação da primeira e segunda vara cíveis e da vara criminal na comarca. A iniciativa busca qualificar ainda mais o trabalho jurisdicional na comarca.
O presidente Alberto também visitou o Hospital São Paulo, que recebeu recursos do TJRS por meio do Programa Judiciário Solidário. O valor foi destinado pela instituição para construir a unidade de hemodiálise e para aquisição de equipamentos. A Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Fabiane Breton Baix, se reuniu em Erechim com magistrados da comarca, liderados pelo diretor do foro, o juiz Marcos Luiz Agostini, para tratar de temas como o uso de ferramentas de inteligência artificial no judiciário, especialmente a Gaia Minuta, criada para auxiliar na elaboração de decisões. A desembargadora destacou a importância de ampliar a proximidade com o primeiro grau, ouvindo demandas e sugestões diretamente das comarcas.